Com a palavra, o novo deputado Fernando Capês. Meu querido telespectador que assiduamente assiste à TV Assembleia, existem nesse momento 12 brasileiros, todos eles de precária condição financeira, pobres, presos numa cela superlotada na cidade de Oruro, na Bolívia, sem culpa formada, sem prova de que praticaram qualquer crime, sem nenhum indício de prática delituosa, aguardando uma investigação que não se sabe o que pretende. Eu me refiro à fatalidade no jogo realizado em Oruro, Bolívia, entre Corinthians e San José, em que um menor, ao manusear um sinalizador, acidentalmente fez com que ele tivesse uma trajetória oblíqua e não vertical e atingisse e matasse o adolescente Kevin Espada. A polícia boliviana, que foi incompetente e não soube fiscalizar no estádio e impedir o ingresso do sinalizador, chega após a ocorrência, numa situação que já não é de flagrante, e prende aleatoriamente 12 torcedores. E os mantém ainda presos até esse momento, sem dizer que tipo de investigação está fazendo, mesmo após o verdadeiro autor do crime ter confessado. A justiça boliviana, a justiça de Oruro, o Ministério Público de Oruro, mantém numa prisão simbólica, promocional e demagógica, detidos 12 brasileiros que não têm como se defender. Por favor, coloque na tela as imagens que a imprensa, Rede Globo, Fantástico mostraram, a confissão daquele que manuseou o sinalizador. Essa responsabilidade. Você está confessando que fez o disparo do sinalizador porque realmente você fez isso ou para proteger alguém da torcida? Não protegi ninguém, não. Eu só quero assumir meu erro mesmo, porque não é certo as pessoas pagar por uma coisa que não fez. Se eu tivesse no lugar delas, eu também não queria pagar com uma coisa que eu não fiz, ficar preso injustamente. O adolescente... Muito bem. O menor confessou. Está ele mentindo para acobertar um real autor do crime ou ele está falando a verdade? Vamos ver as imagens. Esse é o momento em que é disparado o sinalizador. Muito bem. A justiça boliviana tem que analisar estas imagens. Que testemunhas que a justiça está procurando? Se as testemunhas são todos brasileiros que já voltaram para o Brasil. Vamos ver essa imagem. Agora, uma imagem mais detalhada de quem foi o autor do crime. Esta imagem, que não está muito nítida, mas no computador os senhores podem acessar pelo Google. Esta imagem mostra na seta verde, no seu computador, nitidamente o rosto do menor que confessou. E a seta vermelha mostra o sinalizador na sua mão. E não mostra mais ali nenhum dos 12 que se encontram presos ali ao seu redor. Foi um disparo claramente acidental. A gente aprende, logo nas primeiras aulas de direito penal, que não há crime sem motivo. Não há rivalidade entre Corinthians e San José. A torcida foi muito bem recebida, estavam misturados os torcedores do lado do San José. Não havia nenhum motivo para um disparo intencional. O menor diz que foi acidental, as imagens comprovam. Mas a Iscal, que é a promotora de Oruro, para dar uma satisfação à família, como se, do Kevin Espada, como se isso fosse resolver o problema, mantém 12 inocentes, ou 12 pessoas sobre as quais não foi demonstrado nenhum indício de culpa, presos até agora. Vamos ver agora o que diz o Pacto de São José da Costa Rica, que é o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que foi subscrito pelo Brasil e subscrito pela Bolívia no ano de 1969.
Esse Tratado Internacional de Direitos Humanos foi ratificado pela Bolívia no dia 27 de julho de 1993. Está aqui o professor eminente constitucionalista, Dr. Ricardo Castilho, que nos honra com a sua visita, que sabe muito bem qual é o valor, qual é o peso de um tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo país que aderiu ao mesmo. Ao aderir a esse tratado em 27 de julho de 93, a Bolívia aceitou que o que está escrito nesse tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, tem peso de norma constitucional. E o que diz no artigo 8º, 1. Aliás, vamos pegar o artigo 7º. Artigo 7.3 do Pacto de São José da Costa Rica, leia-se. Artigo 7.3 da Constituição da Bolívia. Ninguém poderá ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada sem demora da acusação ou das acusações formuladas contra esta. Eu pergunto, alguém mostrou para estes 12 algum indício pelos quais estão sendo mantidos presos? Indício de participação efetiva no disparo. Não é um link qualquer, é a demonstração de um indício, um elemento de prova que mostra que ele estimulou, ajudou, participou de alguma maneira, auxiliando, induzindo ou instigando o menor a fazer o disparo. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Eu pergunto, estão investigando o quê? Estão mantendo essas pessoas 6 meses presas? 12 pessoas mantidas 6 meses presas para investigar o quê? Se nenhuma das testemunhas que estavam no estádio lá se encontra mais na Bolívia, se as imagens já mostram que o menor atirou sozinho. Vamos ao artigo 8º, 1. Quem sabe, se a promotora da Bolívia, provavelmente eu vou à Bolívia, vou a Oruro, no dia 5 e 6 de abril, fazer um protesto mais próximo e formal, para não ficar criticando daqui, vou criticar lá. Artigo 8º, 1. Toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela. E agora, se for possível destacar, fazer um destaque no número 2, na primeira linha, eu vou ler calmamente para o nosso telespectador. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. É o princípio do estado de inocência, tão levianamente violado no seu caso, deputado Celso Gilo, em que a justiça se fez, quanto aqui. Só que aqui são 12 pessoas que estão presas em condições subhumanas, sem culpa formada, sem uma acusação. Uma dessas pessoas estava fora da área em que foi feito o disparo e se aproximou perguntando o que estava acontecendo e foi recolhida para a prisão. Deputado Carlos Janazzi, esta prisão nos traz à lembrança as tristemente afamadas prisões para averiguação da época da ditadura, em que pessoas eram recolhidas sem situação de flagrante, sem que fosse prisão em flagrante, e levadas a um cárcere, mantidas sob sigilo, enquanto se fazia uma investigação que não se sabe o que busca. Certamente esses métodos que devem envergonhar até mesmo o mais sagaz inquisidor medieval, devem merecer reparo.
E é por esta razão que eu faço esta manifestação, dirigida ao Ministério das Relações Exteriores, ao senhor ministro Antônio Patriota, no momento em que estão sendo violadas garantias processuais mínimas de brasileiros, consagradas em tratados internacionais. O mínimo que se espera é um protesto formal do Brasil na Organização dos Estados Americanos e na Organização das Nações Unidas. Vamos pressionar. Senhor Antônio Patriota, Antônio Patriota, Antônio Patriota, comece logo a fazer jus ao teu nome.